Bom dia, meus queridos. Bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus nas suas vidas. Tudo bem com vocês? Espero que tenham amanhecido assim o dia de forma bem contente, bem feliz, louvando, agradecendo, bendizendo o santo nome do Senhor, porque o Senhor nos concedeu mais um dia de vida. Queridos, hoje fazendo a leitura do livro de Lucas, no capítulo 21, assim, o Senhor me fala muitas questões, me fala sobre muita coisa, né? E eu gostaria de compartilhar com você a pequena oferta da viúva pobre. A palavra do Senhor vem nos dizer no capítulo 21 do livro de Lucas, a partir do verso 1 que diz: E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas, apenas 2. E disse: Em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhe sobeja, mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Né? A palavra vem nos mostrar aqui exatamente a importância de nós priorizarmos aquilo que diz respeito ao Senhor. Amém? Porque a palavra vem nos dizer que os ricos, aqueles que muito tinham, do que sobrava, quando ele fala em sobejar, é daquilo que sobrava, eles ofertavam ao Senhor. Mas aquela pobre viúva pouco tinha apenas 2 moedas, né? Aliás, ela tinha realmente muito pouco, né? E desse muito pouco ela ofertou ao Senhor. E aí a pergunta que fica, né? Quem agradou mais a Deus? Aquele que muito tinha e do que lhe sobrava ofertou? Ou aquela que tirou da essência, tirou o que tinha, tirou tudo que tinha e ofertou ao Senhor? Obviamente, o segundo caso. Né? A pobre viúva, ela de fato, né? Ela agradou muito mais ao coração do Senhor. E aí o que fica para nós será que nós temos priorizado Deus na nossa vida? Será que nós temos priorizado, né? A partilha, o amor ao próximo, será que nós temos priorizado, né? Ou nós só quando dá, só quando sobra, só, né, em situações esporádicas é que nós vamos estender a mão, é que nós vamos abençoar a obra do Senhor, é que nós vamos poder compartilhar com um irmão que necessita? Ou será que nós temos tido esse bom senso? Será que nós temos despertado quanto a isso, né? Eu vou dar um exemplo que muitas vezes, né, muitas vezes, pelo menos para mim chega, eu imagino que para muitos daqueles que me ouvem e que me assistem também, mãezinhas que chegam me pedindo, por exemplo, roupinhas que do meu filho que possam não servir mais. Irmãos, eu faço de tudo, eu faço de tudo. Eu confesso a vocês que por um tempo, há algum tempo atrás, eu era do tipo de pessoa que gostava de acumular coisas. Eu gostava de acumular coisas. E não por eu ser extremamente apegada, mas talvez por cultura, talvez por costume. E me ocorre de que graças ao meu Deus, eu tenho me libertado disso, né? Então, tudo aquilo que já não me é mais útil, tá entendendo? Eu dou, e às vezes ainda é útil, e mesmo assim eu dou. Entendeu? Então eu tenho pouca coisa, eu tenho pouca roupa, eu tenho poucos móveis, eu tenho poucas coisas, o necessário apenas. E o meu filho, eu estou criando ele nesse mesmo formato, né? Exatamente, fechando a janela por conta do barulho da rua, que é bem forte, tá passando um carro de som. E é isso. Então, e mais do que isso, eu procuro ajudar, eu procuro estender a mão para o meu próximo. Né? Procuro estender a mão para o meu próximo, porque eu entendo que hoje eu posso ter um pouco mais de condição, o suficiente para comprar aquilo que eu necessito, alimento, vestimenta, né, calçado, mas pode ser que haja um momento, como já houve, de que eu não tinha. E aí eu aproveito até para dar um testemunho de uma situação pela qual eu já passei. E eu não me envergonho de dizer, até porque não faz vergonha falar. Abrindo a janela, porque agora o carro já passou. Sabe, irmãos, houve um momento
Eu não sei se eu já compartilhei isso com vocês, mas acho que aqui no canal não, tá? Houve um momento em que nós não tínhamos condição. Minha mãe não tinha, ela não tinha emprego. O meu pai também não, fazia bicos, trabalhava cuidando dos animais e tudo, né? Como vaqueiro, pra gente ter o sustento, o mínimo, ao menos o mínimo. E isso a gente tinha, não é? Pelo menos numa dada época. E eu lembro que eu não tinha roupa. Eu não tinha roupa, sabe? Eu tinha muito pouco, né? E aí, lembro-me que eu vesti umas blusas de propaganda. Aquelas propagandas que antigamente, eles em época de campanha, davam blusas com o nome dos candidatos, né? E aí minha mãe tinha máquina, aí às vezes ela ajustava, né, ficava grande, eu era criança, e ajustava. A saia que eu tinha, uma saia pregada, de prega, de pala, não sei se vocês lembram, e também não foi um tecido novo e também não foi comprada nova, eu acho que ganhamos de alguém aquela peça, e a minha mãe deu uma ajustada pra mim, e era assim que eu ia pra escola, né? Mas, e aí parece-me que essa história da generosidade cristã, porque naquela época, se eu ganhasse roupinhas que dessem pra mim, seria perfeito, porque eu não tinha. E eu imagino, isso deve ter aí uns 20 anos, em média, 20 e poucos, 22 talvez. E aí eu fico me perguntando, poxa vida, né, o que que custa? O que que custa? Aí eu não vou falar nem como Jesus, não. Não é nem o do que tem você doar, mas daquilo que sobra. Infelizmente tem gente que tá apegada até com aquilo que não necessita. E nós precisamos nos desapegar disso, né? Nós precisamos nos desapegar daquilo que a gente não necessita mais, porque de repente alguém do lado tá necessitando. Era aquela a minha realidade. Eu não tinha, meus pais não tinham. O que a gente ganhava dava mal pro sustento, pro basicão, feijão com arroz, vamos dizer assim, né? E olha como aquilo pra mim naquela época fazia diferença. Então assim, hoje eu faço de tudo, sabe? Se alguém me pede alguma coisa, só se eu realmente não puder, mas se eu puder, eu vou lá e ajudo. Às vezes é um remédio, eu compro e dou pra pessoa, porque eu acho assim que ninguém vai sair por aí inventando que tá doente pra pedir remédio, não é isso? Então, porque eu vejo, eu tiro muito por mim, eu me coloco no lugar daquele irmão. Eu acho assim que o Senhor, Ele quer de nós exatamente esse amor, né? Esse amor pelo próximo, né? E aí a gente tem que praticar, é uma decisão. É fácil chegar no fim do mês, você pagar, sei lá, vou nem dizer quantias não, de valores, em farmácia, e muitas vezes você vai olhar na notinha, nem tudo foi pra você, mas você deu, sabe? Você se sente feliz, sabe por quê? Porque pode ser que amanhã seja você que esteja necessitando. E não vai ser tão bom se você encontrar alguém que possa lhe estender a mão? Então faça o bem, né? Faça o bem não só quando der, mas procure priorizar fazer o bem, ajudar o próximo, né? De todo modo, certo? E voltando aí para o meu tempo em que eu não tinha, né, as roupas necessárias para poder, inclusive, ir para a escola, né? Muitas vezes os colegas diziam para mim, Fernanda, é incrível, né, essa tua força de vontade, esse teu desejo, porque isso eu caminhava, gente, acho que mais de 4 quilômetros, bem mais de 4 quilômetros, meio dia em ponto, para poder chegar na escola na hora da aula, que era de 1h10, por aí. E muitas vezes eu saía sem almoçar, porque minha mãe ia fazer o queijo, fazer as coisas, e não dava tempo de fazer a comida a tempo de eu sair, eu tinha que sair mais cedo. E era isso, então eu enfrentava todas essas lutas, né, e eu lembro que os colegas realmente falavam às vezes, Fernanda, poxa, nós aqui, morando tão perto da escola, tantas vezes a gente não valoriza tanto. E eu vejo que você não falta um dia de aula, você vem realmente todo dia, enfrenta essa dificuldade. E de olhar pra mim já dava pra ver, porque a bota de areia, aquela areia não, mas poeira fina, aquela poeira fina, branca, vinha assim pra cima do meio da canela, perto do joelho, né? Porque eu enfrentava tudo isso. Então, eu acho que às vezes a gente passa por lutas, né, tão sérias, tão grandes, né, porque Deus, Ele quer tratar conosco, né, de algum modo Ele tem para nós algum projeto lá na frente
que se a gente não passar por aquele processo de lapidação, a gente não consegue, né, estar no ponto ideal para assumir aquela missão que ele confiou a nós. Então, assim, eu louvo a Deus por tudo que eu passei, né, por todas as lutas e por todas as vitórias que o Senhor tem me concedido, e eu compreendo que ainda continuo na luta, porque eu entendo que enquanto a gente estiver aqui sobre esta terra, nós vamos estar enfrentando lutas, nós vamos estar nos preparando para um plano maior. Penso eu dessa forma. E aí, voltando para a palavra, né, essa viúva, ela nos dá assim um exemplo, né? Olha só o tamanho do amor, do respeito, da obediência. Olha só como ela priorizava, né, ofertar com o que de melhor ela tinha ao Senhor, né? E eu pergunto a você, será que nós estamos fazendo oferta ao Senhor daquilo que nós temos de melhor? De repente você tem um dom, você tem um talento, e será que você está dispensando ele em favor do Senhor, em favor da obra, que no fim das contas, traduzindo, é em favor de cada um? Porque muitas vezes quando você, muitas vezes não, sempre, quando você se dedica ao Senhor, você também está se dedicando aos seus irmãos. Vamos imaginar que alguém tem um dom de louvor, e essa pessoa, ela louva com frequência, ela participa de tudo quanto ela é chamada para louvar ao Senhor. Só que ao mesmo tempo, as pessoas que estão ali assistindo, que também estão degustando, né, experimentando, se saboreando daquele louvor, ela de repente foi tocada pelo Espírito Santo, né? Ela foi despertada, né, pelo Senhor através daquele louvor, através daquela pessoa que se disponibilizou para a obra. Ela se dedicou, ela doou o que ela tinha de melhor, né, para o Senhor. Aqui a parábola fala de moedas, mas querendo dizer que era o que ela tinha de valor. Então eu pergunto a você, o que é que você tem de valor? E quanto disso que você tem de valor, você tem dispensado, né, a obra do Senhor. Eu costumo fazer esses vídeos, e já tem um tempo, irmãos, confesso que por um tempo eu parei, e eu não sei por que parei, mas parei, né, e é incrível como, na verdade, eu me sentia tão em débito, porque eu compreendo que pessoas podem ser tocadas através da palavra, porque a palavra não é da Fernanda, a palavra é do Senhor. Ela apenas vem aqui fazer uma reflexão, né? E me sinto na obrigação de fazer isso. Eu preciso fazer alguma coisa, né? Pois se o Senhor me deu o dom de falar, porque todos nós conseguimos falar, mas se o Senhor de um modo muito especial me convida a partilhar daquilo que eu compreendo, daquilo que eu retiro daqui, por que não me eximir, né? Por que não deixar de fazer? Por que não, né? Se eu não tenho um dom de louvor, o que mais eu posso fazer? Eu me pergunto direto, né? E eu tenho dito para o Senhor, eis-me aqui, faz conforme a tua vontade, né? Me usa em teu favor, quero ser instrumento, quero ser canal, sabe? Eu tenho me colocado na dispensação do Senhor, né? E aí o Senhor me coloca no coração o desejo de compartilhar com vocês essas mensagens, né? E se essa mensagem falou com você de alguma maneira, né? Se a parábola dessa viúva, né, que ainda pobre, né, ainda sem condição, mas contribuiu, e para o Senhor essa oferta foi até maior do que aqueles ricos que só deram daquilo que lhes sobrou, né? Se essa parábola falou com você, se um pouco do meu testemunho de algum modo te tocou, não é? Porque hoje a minha situação é outra, para honra e glória do Senhor. Não só eu tenho as vestimentas que eu necessito para mim, mas eu também tenho e vivo sempre doando e vendo também, né? Tenho até para vender. Olha só que bênção, né, que o Senhor fez na minha vida. E assim como Ele fez na minha vida, Ele também pode fazer na sua, né? Creia, né? Creia, procure andar nos caminhos, entendeu? Procure estar com o Senhor, confiando tão somente nele, né? Se colocando à disposição, porque o Senhor é maravilhoso, Ele é bom, né? Ele enviou seu Filho Jesus para que eu e você pudesse ter salvação. E isso é perfeito, né? Então, se de algum modo, alguma dessas situações te tocou, te fez despertar, né? E se você considera essa mensagem importante, repasse, né? Repasse para outras pessoas, certo? Faça chegar em outras pessoas, né, uma mensagem da parte do Senhor. E não é obrigatório que seja essa, mas pode ser de qualquer outra pessoa que ministra, que reflete sobre a palavra, que compartilha. Tudo isso é válido, né? Tudo isso você está ajudando, né, a obra do Senhor de algum modo. Amém? Melhor fazer isso do que fazer o que é ruim. Melhor fazer isso do que compartilhar o que não presta. Melhor fazer isso, né, do que de repente não compartilhar. Porque às vezes a pessoa recebe, mas parou nela.
né? E aí a palavra vem nos alertar, né, que a árvore que não dá frutos, a pessoa que não multiplica, ela merece ser lançada ao fogo. Aí tem gente que acha que a árvore que não dá frutos é uma mulher que não tem filho. Não se trata disso, né? Tão somente, não se trata disso, mas é da pessoa que, tendo recebido de Deus o dom da vida, tendo experimentado esse milagre, essa bênção que é viver, essa dádiva, e não fala desse amor para ninguém, não compartilha, sabe? Ela é tocada pelo Espírito Santo de Deus por meio de uma palavra, mas ela não compartilha com ninguém. Eu pergunto, será que Deus se agrada? Pelo que eu já tenho lido da palavra, eu creio que não, né? Eu creio que não. Amém? Então é isso. Vamos que vamos, né? O dia está só começando e a gente vai construir coisas incríveis no dia de hoje. Eu profetizo em nome de Jesus na minha vida e na sua vida também, né? E que apesar das lutas que vierem, nós vamos estar alimentados para poder enfrentar e para poder extrair o melhor. Amém? E compartilhar, porque essa que é a grande pegada, essa que é a grande ideia, tá certo? Se você achou interessante, compartilha com o pessoal, né? Curte, se inscreve no canal e todo dia a gente vai estar por aqui, em nome de Jesus, compartilhando com você de alguma situação, tá bem? Especialmente, né, do que toca a palavra do Senhor. E aí, vez ou outra, a gente traz algum exemplo, traz algum testemunho para facilitar a compreensão. Que Deus abençoe, tenha você um bom dia debaixo da graça do nosso Deus. Em nome de Jesus.